Olá, queridos estudantes do primeiro ano do ensino médio do estado de Rondônia, da mediação tecnológica, na verdade. Eu sou o professor Hélios e bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre o pensamento de Platão e Aristóteles. Agora vamos fazer uma breve explanação sobre algumas escolas e iniciaremos com a escola helenística e greco-romana, tá? Então vamos lá, entender um pouco, vocês que estão aí na escola, vamos entender um pouco sobre as escolas gregas, né? As escolas helenísticas e greco-romanas, a parte 1, ó. Tá bom? Temos uma outra aula sobre elas. Passagem da era clássica para a era helenística, clássica dos pensadores Sócrates, Platão e Aristóteles. O epicurismo, né? Felicidade, o prazer da vida oculta e moderada. Então são os temas que nós vamos adentrar na nossa aula hoje. Bem interessante. Inicia no contexto da conquista de Alexandre até o fim da era pagã. É o período das escolas helenísticas, tá? Vê e aparece, né, grandes movimentos do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo e posteriormente divulgação do ecletismo. A passagem da era clássica para a era helenística. Aí temos aqui nesse meio o Aristóteles, inclusive nós falamos muito dele, do pensamento dele, do conhecimento, né, no âmbito da aula anterior. Ele morreu no ano 322 e em Atenas, ele tinha perdido a 87, né, a sua hegemonia, 87 anos. Isso se deve em grande parte às profundas transformações políticas resultantes das conquistas de Alexandre Magno. Então está aí, vamos adentrar agora nesse meio, olha aí, né, nesse ambiente para a gente conhecer. Então assim, gente, a passagem, né, da era, e possivelmente Aristóteles, nessa passagem, ele foi professor de Alexandre o Grande. Inclusive nós fizemos alusão na aula anterior. Ele foi... Que assim, os gregos antigos, principalmente os poderosos, eles tinham esses professores, essas pessoas que estavam em sua volta para instruir, né? Por exemplo, Nero tinha como professor Sêneca, né, o pensador, né, nessa perspectiva. Então, eles tinham condição e chamavam um professor, venha morar a tal lugar para ser professor, instruir, né, alguma educação grega, educação da retórica, etc. Aí Aristóteles, ele trabalhou um tempo, né, com Alexandre o Grande nas suas conquistas, né, da passagem da era clássica para a era helenística. E Aristóteles voltou para Atenas com um tempo, muito tempo lá, e trabalhou e fez pesquisa científica, etc. Vamos lá ver esse contexto aí, ó. Vamos lá. Alexandre Magno era rei da Macedônia, ó, e também vinha da Macedônia. Durante algum tempo ele chegou mesmo a ser professor dele. Alcançou a última decisiva vitória sobre os persas através das suas inúmeras campanhas. Criou um império vastíssimo que compreendia a Grécia, o Egito, a Pérsia e estendia até a Índia. A passagem da era clássica para a era helenística começa então uma época nova na história da humanidade, com característica de uma comunidade internacional em que a cultura e a língua grega passam a desempenhar uma ação dominante. Então tá aí, os gregos, né, passaram a desempenhar ter domínio. Essa ação ficou conhecida como helenismo, termo que designa tanto um período histórico como a supremacia da cultura grega nos três grandes reinos helenísticos: a Macedônia, a Síria e o Egito. Isso perdurou por 3 séculos. Constatou-se que a Ágora, né, aquele lugar onde eles se reuniam em praça pública, nós vimos também na aula anterior, no início, né, urbana, foi substituída pela Arena Mundial. No caso aí, coloca o Coliseu, né? A Ágora antiga foi animada por vozes
que ofereciam as suas diversas mercadorias e diferentes pensamentos e ideias. Começou a virar comercial. A novidade era que as ágoras eram agora invadidas por mercadorias e ideias de todo mundo. Por isso, as vozes soavam em diversas línguas diferentes. Tá aí, ó, multicultural, como é que diz? Cosmopolita. A Ágora, lembra que nós somos da Ágora, que eles se reuniu, né, na democracia da Grécia Antiga, se reuniu, né, naquela praça pública para discutir as ações, né, os assuntos da sociedade daquela época. Aí, a partir disso aí, dessa era, né, a mudança da humanidade para o helenismo, o clássico para o helenismo, a Ágora passou a ser como se fosse uma feira ali, né? Tinha os comércios, tudo quanto é pessoas do mundo todo. Então, várias culturas, várias línguas, vendas, a economia aguçou, etc. Esse é o contexto, ok? Voltando lá, olha aí. Por isso, né, nessa perspectiva, a partir de então, deuses orientais eram também adorados em toda a região mediterrânea. Nasceram várias religiões novas, cujos deuses e concepções religiosas provinham de diversas culturas antigas. Este fenômeno é designado por fusão de religiões, é chamado sincretismo. Então, a fusão de várias religiões num só, aí chama-se sincretismo, ok? Diante dessas fronteiras, voltando aqui, vamos voltar? Então, anote no seu vocabulário, o que é isso? No seu diário aí. Diante dessas fronteiras e divisões, muitos sentiram dúvidas e insegurança em relação à sua concepção de vida. A antiguidade tardia foi marcada, em geral, pelas dúvidas religiosas, pela desagregação cultural e pelo pessimismo. Costumavam dizer o mundo está velho, olha aí. A respeito da relação à religião, filosofia e... sobre essas três aqui, o helenismo foi marcado pelo fim das fronteiras entre os diversos países e culturas, certo? Antes, os povos gregos, romanos e egípcios, babilônicos, sírios, persas, cultuavam uma religião nacional, seus próprios deuses. Então tá aí. Gente, veja bem comigo, por causa da fusão da multicultura chegar até lá nessa Grécia, na Ágora, inclusive, vários deuses vieram, várias pessoas culturais, aí eles criaram os seus deuses, ou seja, eles vieram do Egito, da Índia, etc. Viu da conquista de Alexandre, né? Ele fez a fusão longe, então essas pessoas migraram para lá também. Então, assim, surgiu novas religiões, e a fusão de várias religiões é a questão do sincretismo religioso chamado. Mas, assim, as pessoas iam cultuando seus deuses, inclusive eles misturavam de uma religião com a outra e fazia toda aquela situação, né? Alegando que era o respeito pela cultura do outro, etc. Então surgiu assim uma diversidade cultural em todos os âmbitos, tá? De vendas, economia, financeiro, religião e também político. Veja que o pensamento lá dos gregos antigos já foi sofrendo mudanças nessa perspectiva. Vamos lá, continuar, olha aí. Porém, no helenismo, as diversas culturas misturam-se e fundiram-se num grande caldeirão, olha aí, gente, que continha ideias religiosas, filosóficas e científicas de todo tipo. Então tá aqui, esses três aqui, sofreram, vamos dizer aqui, emaranhado, vamos dizer aqui, emaranhado cultural. Vamos supor que se existe essa palavra, né? Vamos lá, emaranhado cultural. Já falei da religião e da filosofia também. Vários pensamentos filosóficos foram surgindo ali ao redor, porque vieram as pessoas de todos os países, né, distantes para aquele meio lá. Se juntaram. Vamos supor aqui o estado de Rondônia. Se você analisar, tem pessoas de vários locais do Brasil,
inclusive de fora de nosso país. É nessa perspectiva que nós estamos analisando o pensamento filosófico do helenismo. Então houve uma fusão. O que é isso? Juntou-se toda aquela cultura distinta, são várias, né? Fez aquilo e começou a gerar novas ideias, essa fusão. Vamos ler lá quais são essas ideias? Olha aí. De todo tipo. Então, ideias de todos os tipos. A ciência do helenismo também estava influenciada, tá aqui, ó, pela mistura de diversas experiências culturais. Por exemplo, a cidade de Alexandria, lá no Egito, tinha um papel chave como ponto de encontro do Oriente e do Ocidente. Então, como se fosse um ponto, né, inicial de encontrar-se ali. Então, as pessoas de um lado, de uma cultura, de outro, iam ao encontro ali. Enquanto em Atenas continuava a ser a capital da filosofia. Então tá aí, ó. A cidade de Alexandria, houve essa fusão, essa mistura, né? Enquanto que Atenas continuou sendo, preservando o conservadorismo ali. Com as escolas filosóficas deixadas por Platão, Aristóteles, Alexandria tornou-se metrópole da ciência. Muito interessante, viu? Então, metrópole que fosse o ponto, né? Um ponto inicial. Aqui, ó, filosofia, em um ponto inicial. Importante, né? Um exemplo da ciência. Então, Alexandria, aqui, tornou-se, né? Por causa dessa fusão, dessa emanação de conhecimento, né? Ao longo do tempo. A cultura helenística pode ser comparada com o mundo de hoje. E aí, como podemos comparar? Aí, ó. Por exemplo, no século XX também é caracterizado por uma comunidade internacional cada vez mais aberta, que provocou no nosso tempo grandes transformações na religião e na concepção de vida. No nosso tempo vemos que uma mistura de religião, filosofia e ciência antigas e novas pode constituir a base para novas ofertas no mercado das concepções do mundo, a herança do helenismo. Então tá aqui mesmo, gente, ó, no âmbito da religião. A influência do helenismo na nossa atualidade. Então, vocês veem, né, a multiplicidade, né, a diversidade de religiões que surge no mundo. Então, de certa forma, segundo o texto, podemos pensar um pouco nessa perspectiva, a influência do helenismo nas culturas hoje. Ou seja, o helenismo, quando se fala dele nessa perspectiva, é assim, a junção, né, a coberta, acolhimento da diversidade nesse sentido. Só que aí vai gerando novas, cada vez mais, sem parar, sem um freio. No âmbito da economia também, vai gerando novas ideias, novas formas. Né? Hoje em dia, vocês têm pessoas que deixaram de vender fisicamente seus produtos, passaram a vendê-las no âmbito da internet, virtualmente. E para muitos funcionou, né? A funcionalidade. Então é uma influência em si, tá? Dessa diversidade vinda da perspectiva helenística, ok? Vamos lá, continuando ali. A filosofia helenística ainda se ocupa dos problemas apresentados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Aqui pode-se dizer a filosofia, ó, clássica, ok? Vamos dizer assim. Mas como fazem isso? Não? Eles desejavam estabelecer como é que o homem deve viver e morrer da melhor forma. Olha aí que interessante. Hoje, claro que nós temos hoje, né, essa perspectiva. Veja bem, hoje nós temos um exemplo, tá? O mundo fitness. Então as pessoas nesse âmbito do esporte, né, da boa alimentação, etc., eles caracterizam como expressão para o outro olhar e dizer, olha, essa é a melhor forma de se viver. E futuramente, né, morrer bem. Chegar, né, o fim da pessoa. Então, é um exemplo que eu estou trazendo, tá? Pode ser até não ser. Isso é o bom exemplo, mas é uma ideia que eu estou trazendo. Então, o questionamento deles é, como que o homem pode viver bem e morrer bem depois? Dentro dessa sociedade diversa. Essa perspectiva, ok? Continuando, olha aí.
A ética foi colocada na ordem do dia, ó. Então vamos viver e morrer da melhor forma, então vamos trazer essa ética. Vocês sabem o que é ética, gente? Mais uma palavra que vocês devem colocar aí. Salvo engano, eu já falei para vocês, não é verdade? Qual é? O que significa ética? Então, ética, ela lida com um comportamento humano, ser humano. Ou seja, se ele está se comportando inadequadamente, ele está sendo antiético. Se ele está se comportando adequadamente, aquilo que é bom para a sociedade, ele é ético, até aí na sala de aula, na verdade. Mas como que eu devo saber o que é ético e o que não é? Se o comportamento é mau ou ruim? É as normas, as regras, aí entra a moral. A moral é as regras colocadas dentro da sociedade para que o ser humano possa ter uma boa conduta. Por que surgiu as regras? Que alguns seres humanos, ou muitos, começaram a ter más condutas. Então é preciso ter regras. Imagine você colocar lá no banheiro, né? Na placa no banheiro, puxa descarga. Imaginando assim que isso é muito simples, né? É uma coisa que não precisa, mas é necessário. Infelizmente tem pessoas que têm esse comportamento inadequado, né? De não fazer isso. É só para vocês terem uma ideia. E as regras vão das simples até as mais complexas. Então, infringir uma regra é antiético. Seguiu as regras, ele é ético. Entenderam? É o bom comportamento em si. Então, eles trouxeram esses pensadores, colocaram a ética nesse meio, dentro do comportamento humano, para analisar se ele quer seguir um bom comportamento, para depois morrer bem. Então, a ética entra. Vamos lá, continuando a lei. Tornou-se, né, a ética um projeto filosófico mais importante da nova comunidade internacional, então no período helenístico. A questão era, em que consiste a verdadeira felicidade e de que modo pode ser alcançada? E aí, em que consiste, né, a verdadeira felicidade? Onde está? Gente, veja bem. Vocês conseguem falar onde está a felicidade? Tem até uma música que fala assim. Ninguém, entre aspas, consegue dizer onde está a felicidade. Isso, olha só, a meu ver, isso muito relativo em si. Tem aquela geral, né, a felicidade universal. Mas veja bem, é muito questão do eu, do você, relacionado com a sociedade, com as pessoas. Eu posso dizer que a felicidade está na minha família, no meu trabalho, lá na escola, não é verdade? Eu posso dizer que ela está lá no sítio onde eu vou, na chácara. Eu posso dizer que a felicidade está na dança, está na arte que eu pratico, no esporte. Então é muito relativo, tá? É a questão da felicidade. Vamos lá, olha aí. O epicurismo, eles vão entrar nessa perspectiva sobre felicidade, ó. É uma corrente de pensamento que segue os princípios do Epicuro, tá? Felicidade e prazer dar vida oculta e moderada. O epicurismo e outras correntes daquele período propuseram modelos de vida nos quais os homens continuaram a se inspirar ainda durante o outro meio, né? Assim, milênio, etc. Ademais, tornaram-se paradigmas, ou seja, mais uma palavra para o seu vocabulário, são modelos espirituais. O epicurismo é a felicidade, Os epicuristas, como vimos em Sócrates, queriam descobrir como é que o homem pode viver uma vida feliz. Você já descobriu isso? Vem aqui comigo. Você já descobriu essa perspectiva? Como viver uma vida feliz? Aí o pessoal, os professores presenciais, é uma pergunta para todos, tá? O pessoal aí do estúdio, né, Gilberto? E aí, já descobriram como descobrir como que o homem, o ser humano, a mulher também, né, pode viver uma vida feliz? Vamos lá? Todo mundo descobrido? Cada um vai descobrindo o seu, né? Agora entra a questão dos cínicos, do cinismo, né? E os estoicos afirmam que eles afirmaram naquela época que o homem deveria se libertar do luxo, para achar a felicidade. Olha, cada um vai pensando a seu modo, entendeu? Vou se libertar do luxo para me ter felicidade.
Vamos para outro pensador. Ó, o Aristipo, a finalidade da vida era obter o máximo prazer sensível, sensibilidade. O supremo bem era o prazer e o grande mal era a dor. Por isso queria desenvolver uma arte de viver que evitasse todas as dores. Claro que é. Quando a gente está no mal, que é a dor, a gente não corre para onde? Para aliviar? Lá no hospital, na UPA, etc. Na farmácia. Então as pessoas elas querem aliviar aquela dor, ou seja, buscar aquilo que é bem, o bem-estar para si. Muitos, né, buscam nas religiões, no dinheiro, no capital, na política, e depende, se varia muito. Então elas buscam muito a felicidade, o prazer que está em si e se livrar daquelas mazelas, das dores, né, do sofrimento, depressão e etc. Continuando além. Ficam conhecidos como filósofos, esse é o cinismo, tá? Eles ficam conhecidos como filósofos do jardim, por terem se reunido em um jardim. Ok? Tá aqui, ó, um GIF que eu fiz aqui na nossa cidade de Porto Velho, Parque da Cidade. Segundo Gardner, acima da entrada do jardim haveria uma placa com a inscrição: estranho, aqui você pode desfrutar a vida. Aqui o bem mais elevado é o prazer. A natureza, sempre eles querendo da questão da natureza em si, tá? Em meados lá do ano 300, da questão do Epicuro, fundou em Atenas uma escola de filosofia. Lá desenvolveu a ética do prazer de Aristipo, né? E combinou-a com a teoria atomista de Demócrito. Epicuro esclareceu que o resultado agradável de uma ação tem de ser sempre confrontado com seus eventuais efeitos secundários. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se alguma vez você já comeu chocolate, então coma mais do que o normal. Então tá aí, ó, os efeitos secundários, né? Se já comeu chocolate, principalmente o 100%, né, coma mais. O Epicuro queria dizer com efeitos secundários o confronto de um resultado agradável em curto prazo, um prazer maior, mais duradouro ou intenso em longo prazo. Exemplo, imagine você deixar de tomar refrigerante durante um ano para economizar grana para a suposta viagem, ou fazer um curso, ou comprar um celular novo, etc. Aqui uma bicicleta. O refrigerante é um valor, mas as outras coisas duradouras também o são. Então tá aí. De repente você está aqui, ó, numa situação problema, tá lá, vamos supor. Tô pensando, um refrigerante. Nossa, que esse calor do estado de Rondônia, temperatura, é o clima, tá? Só que aí eu quero economizar, eu quero comprar aquela bicicleta. Se eu parar de tomar refrigerante um ano, eu consigo no final do ano comprar a bicicleta. É prazer curto tomar refrigerante, é um prazer até o momento que eu colocar na boca. Só que também é prazer eu ter a bicicleta, porque eu vou poder ir para a escola todos os dias, eu vou pedalar, carregar os colegas, etc., fazer trilha. Que interessante isso, né? O professor, os componentes de história, né? O Beto, ele faz trilhas, trilhando a história de Rondônia. Olha só o prazer, né, que tem. Vamos lá, olha aí. Então é aí, gente. Se eu economizar um ano com esse refri, vou comprar isso aqui, ó. Entendeu o prazer que ele está dizendo aí? E isso foi pensado lá no século IV a.C., ó. Efeitos secundários. Para Epicuro, o prazer não era somente físico, mas também as amizades, a contemplação de uma obra de arte podem ser agradáveis. Então tá aí, ó. Você já teve ou tem aí com seus colegas a sensação de o prazer com seus amigos? Nossa, às vezes a gente tem tantos amigos bons que você até dorme à noite para ir para a escola sonhando, para ter conhecer e além, né, com aquelas pessoas, no sentido de ir para outros lugares, você viaja no pensamento. É prazer de ter amizades, não só aquela bicicleta, não só tomar o refrigerante, ou o cachorro quente, ou a macaxeira cozida, né? Então, nessa perspectiva, então, existe prazeres para o epicurismo e outras situações da vida, tá?
Não é só o físico, né? Ter uma moto, um carro, etc. Uma chácara, né? Plantações, mas a questão de estar. Imagine você poder sentar lá na área, né? Na varanda, na sua casa, lá com os amigos, conversando, os parentes, família. Isso é prazeroso também, ok? Isso quem vai fazer são vocês, tá? Fazer aquilo virar prazer. Então ele pensa nisso, tá? Voltando lá, olha aí. A busca condicional para a fruição da vida são também antigas, né? Ideais gregos, como o do autodomínio, a temperança, a serenidade, porque a concupiscência, que é a corrupção do corpo, etc., tem de ser refreada. Então, o valor desregrado, né? O vício, etc. Por isso que a serenidade também ajuda a suportar a dor. Então, a pessoa serena, ela busca inclusive diálogo com os outros, nessa perspectiva. Imagina uma pessoa sem diálogo, né? Vai dar um transtorno muito grande. Demócrito dizia que para termos uma vida feliz é bastante importante superarmos o medo da morte. Ele sempre perguntava, né? Por que haveríamos de ter medo da morte? E aí? Olha só a pergunta. Vou contar um fato para vocês, ó. Vem aqui comigo. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, quando eu refletia sobre a morte, eu entrava em desespero. Sabe por quê? Eu já até falei em aulas isso. Porque quando eu pensava, a vida era tão ótima, né? Que eu ia para a escola, tinha minhas amizades, trabalhava com meus pais, etc. Quando eu pensava em sair desse mundo e não ter mais essa vida legal que eu tinha, eu entrava em desespero. Quando eu refletia sobre a morte, era o pânico total, nessa perspectiva. Então, e aí? Por que temos medo da morte? Hoje já não tenho, né, nessa perspectiva, esse medo, mas eu tinha muito, né, nesse sentido. Voltando lá, olha aí. Porque enquanto existimos, a morte não está aqui. E logo que ela vem, nós não existimos. Então tá aí o pensamento de Protágoras, né? A união dos contrários. Quando existimos, a morte não existe, mas quando a morte passa a existir, nós deixamos de existir. É nessa perspectiva, a união, o dia não dá lugar para a noite, o sol não dá lugar para a chuva, ou para a noite, etc. A noite não dá lugar para o dia, o amor não dá lugar para o ódio, e vice-versa. Então é nessa perspectiva, tá? Continuando, vamos lá. Após a morte de Epicuro, seus seguidores viviam uma busca constante de prazeres. O lema era viver o momento. Tem gente que viveu o hoje e o agora. E o termo epicurista é hoje aplicado pejoricamente, né, a uma pessoa que vive apenas para o prazer. Então, pejorização, né? Para os hedonistas, o bem encontra-se no prazer. Então tá aqui, ó. Então hoje, pejorativo, né, o hedonismo. O senso comum há um suposto pensamento de que a sociedade atual passa pelo hedonismo, por identificar a felicidade, a satisfação imediata dos prazeres, sobretudo pelo consumismo. Então eles acham que farriar, supostamente falando, né, a palavra a grosso modo, farriar é prazer e é viver a vida. Ter uma bela casa, um carro, muitas roupas, boa comida, múltiplas experiências sexuais, ó, e também pela incapacidade de tolerar qualquer desconforto, seja uma simples dor de cabeça, enfrentamento de doença, etc. Então tá aí, é o hedonismo. Segundo a ética epicurista, os prazeres do corpo são causas de ansiedade e sofrimento. Por isso, para que a alma permaneça imperturbável, é preciso aprender a gozar os prazeres com moderação e a desprezar os prazeres materiais. E o que leva o Epicuro a privilegiar os prazeres espirituais, sobretudo os que dizem respeito à amizade. Então tá aí. Nessa perspectiva que eles vão trazendo a questão, né, dos prazeres. Gente, os prazeres materiais as pessoas confundem. Aí diz, eu tomei todas.
uma grade, etc. A conversa um do outro. Ele coloca aquela perspectiva que o prazer da vida dele está naquelas circunstâncias. Algumas pessoas colocam assim. Só que para o epicurismo, o prazer em si também é espiritual. No caso, o prazer da amizade. Para os gregos, olha só, o conceito de amor para os gregos, ele vai em 3 esferas, 3 perspectivas. O eros, que é o amor erótico, né? O amor ágape, que é o amor a Deus, e o filia, no caso o prazer também espiritual para o epicurismo, é o amor filia, que é o amor ao próximo, querer bem do próximo. E frentificado, de frente da questão da amizade, ou seja, você está de frente para uma pessoa que é a sua amiga e em várias circunstâncias que vocês vão vivenciando, sem nada de o amor erótico, sem nada de etc. Então é nessa perspectiva, um amor inocente, né? Na amizade inclusive. Né? E com certeza vocês vivenciam isso na escola, a todo instante. E às vezes a gente se decepciona porque a gente coloca perspectivas, aí as perspectivas que você tem não se encontram com aquilo que as ações dele. Mas é isso mesmo, as nossas amizades é assim. Algumas são rápidas, outras médias e outras duradouras. Então, mas eles encontravam a questão do prazer espiritual, o epicurismo, dentro da amizade, tá? Então, só nas coisas materiais. Continuando, olha lá. Assim diz Epicuro, o prazer, olha só, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Então tá aí. Gente, tá aí, ó. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, né, que a gente nasce com ele, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos mais das vezes desagradáveis. No caso, suponha que seja a bebedeira, né? Então, é efeitos desagradáveis que vêm depois. O que ele pretendia aqui era orientar o que é o ser humano, que o ser humano deve alcançar o prazer moderado e a felicidade. Então, é diante dessa perspectiva, né, de ação, de amizade, de compreensão, em que o outro vai buscar o prazer. Não numa perspectiva de só se aproveitar. Tá? Porque, olha só, diante de uma perspectiva, a pessoa, olha só, vem aqui comigo. Diante de uma perspectiva, a pessoa ela quer o prazer, ou seja, ela quer o outro para o meu prazer. Qual é a distinção de amor e paixão? A paixão é querer o outro para o meu prazer, o meu bem. E o amor é querer o bem do outro. Olha só essa distinção. Vocês podem até pesquisar, fazer uma análise diante dessa perspectiva de vislumbrar, né, a questão do prazer diante da amizade, né, do relacionamento em si, das pessoas. Porque dentro de um relacionamento, dentro de uma análise, de uma vivência, nós não podemos buscar só aquilo que é agradável. Temos que analisar algumas perspectivas. O que é bem, o que é ético, o que é comportamental. O que o outro pode falhar também. Então são dignos de falhas, né? Eles podem e merecem, inclusive, seu perdão, sua desculpa, etc. É claro que aqueles são aproveitadores, né? Que buscam, né? Que vão analisar e buscar o comportamento do outro inadequado, assim, aproveitar-se do outro diante dessa perspectiva, né? Diante dessa vivência, né? Dessa análise. E olha só as nossas referências aí. Aqui, ó, nós buscamos, né? Inclusive esse livro aqui, ó, vocês podem ler, tá? Posso até mandar para vocês o material de apoio. É um livro, Mundo de Sofia, muito legal. É um romance falando sobre um pouco da história da filosofia. Ele é de Jostein Gaarder, muito interessante. Vocês estudarem, né? Estudarem sobre ele e buscar. E eu vou mandar para vocês para a gente fazer essa alusão, né? Vocês entenderem um pouco. Então, assim, ele faz uma breve explanação sobre a história da filosofia de maneira do romance. Aí aqui, ó, tem a Sofia, que é uma adolescente, né, dentro da narração. Inclusive tem até filmes, só que é espanhol, ok? A Sofia, ela vai, né, toda envolvendo
dentro desse diário, né, nessa perspectiva. Aí ela começa o livro assim, ó, ela se perguntando, né, quem sou eu, para onde vou, da onde vim. Então são questões filosóficas que vão surgindo ao longo da caminhada do livro. Muito interessante. Aí eu mando para vocês vão... Quem gosta de leitura, né, vai poder aproveitar, ok? E é a nossa aula de hoje, tá? E não saia daí não, que temos mais daqui a pouco. Tchau, tchau.